Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre JavaScript, agora será apresentado como apagar uma mensagem de sucesso ou erro após alguns segundos com JavaScript. O que será implementado é o seguinte: por exemplo, o usuário acessou uma página, está sendo apresentada uma mensagem e esta mensagem deve ser ocultada após um certo período, por exemplo, 3 segundos. A mensagem é apresentada durante 3 segundos. Ou quando você tem um formulário, clica em salvar, salva no banco de dados. Após salvar no banco de dados ou não conseguir salvar e apresentar um erro, após apresentar a mensagem para o usuário, apresentou a mensagem de sucesso ou erro, após 3 segundos a mensagem é substituída por algo vazio, não apresentando mais a mensagem. Ou também remover. O usuário clicou em salvar para salvar os dados do formulário no banco de dados, apresentou a mensagem, após ter apresentado a mensagem, passou 3 segundos, a mensagem é removida. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro o código-fonte no editor e tenho o arquivo index da aula anterior com a estrutura básica do HTML e também incluindo o arquivo JavaScript. Abro no navegador o arquivo index e tenho somente o título que eu coloquei no arquivo index, apagar mensagem com JavaScript. Coloco um comentário que será implementado, remover a mensagem 3 segundos após abrir a página. Eu pego a tag spam, finalizo a tag spam, dentro dessa tag abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e coloco a palavra carregando, somente esta palavra. No P de parágrafo acrescento um estilo, um CSS inline, somente a propriedade color, cor, coloco da cor vermelha, F00, e dentro deste spam utilizo o atributo ID e o seletor apagar-msg. Coloco um pouco mais longa o nome do seletor, mas é mais fácil de compreender. Apagar mensagem após carregar a página. Eu quero apagar esta mensagem, essa daqui. Após ter carregado a página, em 3 segundos eu quero ocultar. Para isso, venho no arquivo custom e neste arquivo, quando carregar esta página, custom.js, porque quando o usuário carregar esta página, chama o arquivo custom e no arquivo custom execute uma função com o nome de remover mensagem. Não tenho ainda esta função, posso criar a mesma. Aqui acima, utilizo a palavra reservada para criar a função, abro chave, fecho a chave, dentro da chave eu coloco a instrução. Somente antes coloco um comentário, coloquei início remover a mensagem 3 segundos após abrir a página, fim remover a mensagem 3 segundos após abrir a página. Se eu quero remover, então utilizo o setTimeout internamente. Passo como parâmetro uma função e dentro desta função eu coloco a instrução. E essa instrução deve ser executada após 3 segundos, 3 milissegundos. Internamente, atualmente, eu tenho esta mensagem, eu quero substituir por algo vazio. Para isso, utilizo este seletor, porque o P de parágrafo está dentro da tag spam. Eu quero substituir esse texto que está dentro do P de parágrafo, substituir por algo vazio. Pego este seletor, apagar, ele está dentro do atributo ID. Se ele está dentro do atributo ID, então eu coloco document, em seguida getElementById e utilizo o nome do seletor apagar mensagem pós-carregar. Eu quero enviar um conteúdo HTML, então inner HTML, mas conforme eu coloquei aqui no próprio comentário, é substituir a mensagem. Tudo que está dentro deste seletor, tudo que está dentro dessa tag spam, dentro deste seletor, atualmente eu tenho esse P de parágrafo, eu quero substituir por nada, por algo vazio. Será que ele substitui?
Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript e após 3 segundos ocultou. Clicando o botão direito em inspecionar, venho na parte do console, em seguida, ou melhor, aqui na parte do elemento e conferir o que eu tenho aqui na parte do corpo. Atualmente, a tag spam está vazia, não possui nada. Vamos ver agora o comportamento. Carrego a página, carregando a página, eu tenho internamente a mensagem. Observe que tenho 3 pontos. Como ele oculta muito rápido, eu coloco 5 segundos para conseguir ver. Atualizo, venho na parte do corpo, em seguida na tag spam e tenho o P de parágrafo. Após 5 segundos é ocultado a mensagem, isto é, eu substituo esse P de parágrafo por algo vazio. Por isso que não existe mais dentro da tag spam. Eu apresentei, então, como substituir a mensagem. Substituir esta mensagem por algo vazio. Mas se eu quiser remover e não substituir, remover toda essa tag spam, coloquei aqui substituir mensagem. Aqui acima, coloco outra instrução. Essa aqui eu comento para vocês terem como exemplo. Agora eu quero remover a tag com o seletor. Qual é o nome do seletor? Eu pego o nome que seria este seletor que eu quero excluir. Excluir tudo isso daqui, porque atualmente a tag spam permanece, mas eu quero apresentar como remover. Para isso, novamente utilizo o document.getElementById. Qual é o ID? Esse ID e o nome do seletor apagar mensagem após carregar. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de MSG. Posso conferir se realmente existe este seletor, se msg.parentNode, se for true, acessa este if. Quando eu utilizo parentNode, eu posso remover um elemento sem especificar quem é o pai. Simplesmente indico qual seletor que eu quero remover, qual elemento. Não preciso ficar indicando quem é o pai. Por isso que eu utilizo parentNode. Depois, msg, a variável que eu criei acima, novamente o parentNode. Utilizando o parentNode, conforme eu setei, eu posso remover um elemento específico sem indicar quem é o seletor pai, somente indicando o seletor específico. Eu quero remover, para isso utilizo o removed, este método que será utilizado. Indico quem eu quero remover. Eu quero remover o MSG. Passo ele como parâmetro. Será que vai remover? Atualmente tem a tag spam, permaneceu. Eu dou um Ctrl F5, carregando, existe a tag spam, existe o P de parágrafo, conferir agora. Agora ele removeu inclusive a tag spam, porque eu estou indicando remova este seletor. Removendo este seletor, remove a tag onde está este seletor. Então você pode utilizar remover a tag ou substituir a mensagem. Remover eu comento, para você ter como exemplo, eu deixo o substituir. Você pode testar e conforme a necessidade do projeto você verifica remover ou substituir. Aqui eu implementei quando você carrega a página. Agora vamos imaginar que você tem um formulário e quando você clicar no botão, chama uma função JavaScript e depois apresenta uma mensagem e oculta a mensagem. Vamos criar passo a passo. Coloquei um comentário, substituir a mensagem em 3 segundos após apresentar a mensagem para o usuário. Qual mensagem? Ainda não tenho. Quem vai apresentar é o JavaScript que vai enviar para essa tag spam o atributo ID e o seletor MSG alerta. Depois, crio um botão, fecho esse botão, coloco a palavra salvar. Poderia ter um formulário antes deste botão, mas eu só quero ver o comportamento. Type não é para submeter o formulário, é simples botão. E quando o usuário clicar neste botão, eu utilizo um clique para identificar que o usuário clicou, chame a função salvar o usuário.
preciso criar esta função no JavaScript. Venho no JavaScript, crio esta função, utilizo a palavra reservada, crio a função e também coloco um comentário aqui acima. Coloquei o comentário, início substituir a mensagem em 3 segundos após apresentar a mensagem para o usuário. Então, significa que o JavaScript deve enviar uma mensagem para este seletor. O usuário clicou no botão, chama esta função, após chamar, eu envio uma mensagem. Aqui você poderia ter uma instrução para salvar no banco de dados. Nesta aula eu não apresento como salvar no banco de dados, mas abaixo há um link para você acessar uma playlist no qual eu apresento como você implementar o listar, visualizar, cadastrar, editar e apagar. E neste caso você pode utilizar este modelo de apresentar e ocultar a mensagem. Instrução salvar no BD, aqui não será implementado, mas você pode acessar a playlist através do link disponível abaixo da aula. Eu quero enviar para o arquivo HTML uma mensagem. Será a seguinte mensagem. Primeiro, document, depois getElementById, é um ID, só conferir. Eu coloquei atributo ID e depois o nome do seletor MSG alerta. Este seletor recebe um HTML, inner HTML, abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, posso colocar um texto, por exemplo, o usuário cadastrado com sucesso. É sucesso? Acrescento um CSS inline. Style, a propriedade color e a cor sendo sucesso, então será o verde. Conferir se envia a mensagem, atualizo, faltou o Ctrl F5 para recarregar, não está apresentando a mensagem, porque eu não cliquei no botão, eu preciso clicar no botão para apresentar a mensagem. Clico, usuário cadastrado com sucesso. Enviou a mensagem, o JavaScript, este JavaScript está enviando para o HTML. Mas depois de 3 segundos, eu quero ocultar esta mensagem. Inclusive aqui acima eu coloquei no comentário 3, depois eu alterei para 5 para conseguir testar. Retorno para 3. E neste local eu quero remover. E para remover, eu crio uma nova função, uma função com o nome de remover MSG alerta, para remover uma mensagem. Dentro desta função, utilizo setTimeout, novamente crio uma função e dentro desta função eu faço o seguinte, após 3 milissegundos, após 3 segundos, deve executar a seguinte instrução. Deve substituir o mesmo que eu implementei aqui acima, substituir a mensagem. Eu só copio o comentário porque eu quero implementar. Novamente, document.getElementById e o nome do seletor que deve substituir é o MSG alerta. Este seletor deve receber um HTML porque atualmente ele possui este HTML. O usuário clicou, em seguida o JavaScript envia esta mensagem. Eu quero substituir esta mensagem, por isso que eu coloquei substituir a mensagem por algo vazio, por nada. Será que realmente substitui? Só preciso chamar esta função. Enviou para o HTML a mensagem, chama a função remover alerta. Esta função aguarda 3 milissegundos e executa essa instrução. Ctrl F5 para recarregar, clico em salvar, o usuário cadastrado com sucesso, após 3 segundos ocultou esta mensagem, usuário cadastrado com sucesso. Neste caso, eu estou substituindo, mas eu quero remover, o mesmo que eu implementei aqui acima, remover a tag. Copio acima do substituir e o substituir eu comento, deixo o remover. Agora será o seletor, não é mais apagar MSG pós-carregar. O nome do seletor é MSG alerta. Copio o nome do seletor, substituo neste local. MSG, eu altero o nome da variável MSG alerta, só para ficar diferente, para não confundir
com a parte superior. MSG alerta, conferir se ele remove a tag, porque atualmente ele manteve essa tag spam, somente substituiu a mensagem dentro da tag spam. Dou um Ctrl F5, eu tenho essa tag spam, essa parte do carregando eu coloco 1 milissegundo, só para ser bem rápido a parte da mensagem. Atualizo, Ctrl F5 para recarregar, carregando, já ocultou, que é importante esse spam no momento. Clico em salvar, eu tenho o texto aqui internamente, a tag spam e o texto P de parágrafo. Agora, o que ele fez? Ele removeu, inclusive, a tag spam. Aqui, eu estou removendo a tag com o seletor. Na parte inferior, eu só substituo. Conferir, só para apresentar para vocês. Venho na tag spam, clico em salvar, eu tenho P de parágrafo, após 3 segundos é ocultado P de parágrafo, manteve a tag spam. Mantém a tag spam, remove a tag spam. Provavelmente você vai utilizar este modelo, porque se você apresentou uma vez a mensagem dentro do seletor, usuário cadastrado com sucesso. Provavelmente, em outro caso, você também vai precisar apresentar a mensagem no mesmo seletor. Por isso, na parte do formulário, na maioria das vezes, você vai substituir e não remover. Ah, mas eu quero remover, utilizar a opção de remover. Sim, dá para utilizar. Eu pego isso daqui, duplico novamente aqui abaixo. Aqui eu substituí. Só lembrando, estou substituindo. O remover eu só apresentei para vocês. Então, agora eu quero remover e não substituir. Se eu quero remover, aqui eu coloco alerta erro para ter um seletor diferente. E não é salvar o usuário, coloco salvar artigo. Então, aqui também, mensagem para o usuário. Não, aqui é mensagem para o usuário, não é salvar o usuário. Então, pode permanecer. Preciso criar esta função no JavaScript, pego a palavra reservada, crio a função, também coloco um comentário, início remover. Na parte superior era início substituir, porque eu queria só substituir. Agora é remover a mensagem. Posso pegar o que eu já implementei na parte superior ou começar do zero. Prefiro começar do zero. Posso colocar instrução salvar no BD, e também enviar para o arquivo HTML a mensagem. Document.getElementById para um ID que eu quero enviar. Este ID possui o nome do seletor, MSG alerta erro. Este seletor deve receber um conteúdo HTML e este conteúdo HTML deve ter um P de parágrafo. Dentro desse P de parágrafo, coloco, por exemplo, artigo cadastrado com sucesso, porque estou trabalhando agora com artigo. E dentro do P de parágrafo, acrescento o CSS inline, style, também será da cor verde, utilizo a propriedade color e a cor verde. Além disso, eu acrescento também o atributo ID e o seletor, o nome do seletor MSG erro. É este seletor que eu quero remover. Então, se é ele que eu quero remover, preciso criar uma função para remover. Função com o nome de remover, eu coloquei remove ou remover? Remover. Então, aqui também será remover MSG alerta. Eu criei esta função acima com esse mesmo nome, remover MSG alerta. Eu preciso colocar o nome da função diferente. Então, aqui será remover mensagem alerta erro. Ficou um pouco longa o nome da função, mas eu deixo assim mesmo. Primeiro eu quero substituir, mesmo que neste caso seja o objetivo remover, mas mesmo assim eu quero apresentar do substituir. E para substituir é simples, document.getElementById e o nome do seletor que eu quero utilizar será este seletor, MSG alerta erro. Este seletor deve receber algo HTML, inner HTML, mas é um HTML vazio, sem nada. Depois pego esta função e chamo aqui acima.
após ter apresentado a mensagem, deve ocultar após 3 milissegundos, mas ainda não oculta, porque faltou set timeout, para aguardar. Crio uma função e dentro desta função coloco a instrução e a instrução deve ser executada após 3 milissegundos. Após 3 segundos. Qual é a instrução? É essa instrução aqui que deve ser executada após 3 milissegundos. Atualizo, tenho o segundo salvar, clico neste segundo salvar, só diminuo aqui para conseguir ver melhor o resultado. Fecho, assim aumenta o espaço. Quero trabalhar agora com essa tag spam. Ela não tem nenhum valor. Clico em salvar, recebeu o valor. Após 3 milissegundos é substituído. Eu substituo esta mensagem por algo vazio, mas o objetivo é remover. Então, isso aqui eu comento. O objetivo é remover, como que eu coloquei o comentário, só para seguir o mesmo padrão. Aqui faltou alterar o nome do seletor, MSG. Só alterar no comentário. Desço na parte inferior, remover a tag com o seletor, este seletor, MSG erro. Só para vocês verem, atualizo, clico em salvar, não será ocultado a mensagem. Eu tenho esta mensagem. Esta mensagem, ela possui o atributo ID e o seletor MSG erro. É ela que eu quero remover. Por isso que eu coloquei MSG erro. E para remover, vocês já sabem. Crio uma variável com o nome MSG alerta erro. E esta variável recebe document.getElementById. Qual é o nome do seletor que está dentro do atributo ID? É este seletor, é o mesmo que eu setei para vocês, que está dentro do PD parágrafo, é esse PD parágrafo que eu quero remover. Posso verificar se realmente esta variável é true, se realmente existe este seletor no código HTML. Se existir, só faltou utilizar o parent node. Utilizo esta propriedade, assim eu consigo remover um seletor sem verificar a tag py. Se msg alerta erro .parent node, conforme eu setei, eu consigo remover um elemento específico, remover isso daqui sem especificar quem é o pai. Quem é o pai seria a tag spam, mas eu não preciso indicar. E para não ter a necessidade, eu utilizo o parent node. Ponto, remove, sendo este método para remover o conteúdo que está dentro deste seletor que eu atribuí para esta variável. Indicar se realmente funciona. Sim, agora ele deve funcionar. Eu atualizo. Eu tenho a tag spam, depois clico em salvar, atribuí o valor dentro da tag spam e após 3 milissegundos ocultou, apagou, removeu o que estava dentro da tag spam. Dentro da tag spam existia um PD parágrafo, mas não removeu a tag spam, diferente do exemplo da parte superior que eu havia indicado que deveria remover o MSG alerta. Neste exemplo, o mais recomendado seria substituir, conforme eu implementei. Fim substituir está aqui. Substituir a mensagem. Na maioria das vezes, eu utilizo este modelo atribuindo algo vazio. Porque se eu apresentei uma mensagem, por exemplo, usuário cadastrado com sucesso, em 3 segundos eu quero ocultar e caso o usuário tente visualizar algum registro que não existe, eu posso apresentar colocando no mesmo seletor a mensagem indicando que o usuário não existe. Conforme eu citei, caso você queira aprender a implementar o listar, visualizar, editar, cadastrar, apagar, abaixo um link para você acessar uma playlist completa. E assim eu apresentei para vocês como ocultar a mensagem quando o usuário carregar a página, carregou a página, após alguns segundos deve ser ocultado a mensagem. Neste caso é 3 milissegundos. Após 3 milissegundos deve ser substituído a mensagem.
a mensagem que existia dentro da tag spam, esse P de parágrafo, é substituído por algo vazio. Na segunda parte, substituir e não remover. Eu clico em salvar, eu tenho a mensagem, ela deve substituir por algo vazio. Ficou vazio. Mesma coisa com esse segundo salvar, mas neste salvar agora é remover. Clico em salvar, existe a mensagem, ao invés de eu substituir por algo vazio, eu estou removendo a mensagem interna. Apresentado para vocês como remover, substituir ou mesmo apagar. Eu aguardo você na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.